boas-vindas a todos quantos se mostraram interessados e disponíveis para esta tarde de coisas sempre complicadas quando falamos em proteção civil. E pelos os nomes que foram aparecendo, já deu para reconhecer alguns amigos presentes, alguns ex-alunos, alguns colegas do sistema. É sempre agradável quando a gente se encontra para partilharmos e para nos provocarmos as reflexões que são sempre muito importantes no dia-a-dia. Uma nota também que é bastante agradável é a dispersão dos nossos participantes. Câmaras municipais quase pelo país todo, as pessoas em Madeira presentes, muita gente ligada aos corpos de bombeiros, à Polícia Municipal, ao Exército, à Força Aérea, enfim, uma palavra muito interessante. Eu quase diria que estarão aqui todos os agentes de proteção civil representados, ou quase todos pelo menos, o que significa que esta área é uma área de paixão, é uma área de provocação, no sentido de querermos sempre estar atentos às coisas e procurar, enfim, sempre reflexões sobre os problemas e sobre as inovações e sobre os desafios que, obviamente, a proteção civil a todos nos traz. E iria começar por, efetivamente, sublinhar aqui duas ou três ideias de força antes de iniciarmos a apresentação. Dá a ideia, às vezes, que, e o tema leva-nos a falar sobre os desafios presentes e futuros da proteção civil, dá a ideia que está tudo por fazer na proteção civil. De facto, não é verdade. Tem-se feito muita coisa ao longo dos tempos, nomeadamente ao longo dos últimos 10 anos, tem-se feito aqui um ganho significativo no sistema, na capacitação do sistema, na reformulação de um conjunto de ferramentas que são fundamentais para o sistema funcionar e ser mais proativo, ser mais eficaz, mas por muito ganhos que se tenham conseguido, obviamente existe ainda muito caminho para fazer nesta área da proteção civil. Portanto, não está tudo feito, há muita coisa para fazer, mas fundamentalmente aquilo que é mais problemático, aquilo que é mais difícil e ao longo dos anos tem sido mais resistente é a mudança das mentalidades. E nós, se queremos transformar os espaços, os territórios, a abordagem, as políticas no que concerne a lidar com os riscos, a lidar com a segurança do território, em suma, a lidar com a segurança humana, é mudarmos mentalidades. E essa mentalidade começa-se a mudar nos bancos das escolas, no cidadão adulto, e é desse estrado de cidadãos adultos que alguns vão para responsabilidades de exercício político. E depois sobre eles recai, obviamente, como diz o povo, a faca e o queijo na mão, para decidir, mais à direita ou mais à esquerda, determinado tipo de investimentos a realizar-se em determinadas áreas, e particularmente, no caso, a área que nos interessa, na área da proteção civil. Portanto, nós temos que apostar na transformação da mentalidade, na transformação da postura de cidadania e da importância e do valor que damos à questão da segurança humana. A segurança humana hoje é um valor estruturante da comunidade internacional. A ONU tem apostado imenso em grandes apostas, em grandes caminhos de investimento na segurança humana, para que os países todos façam, de facto, também a sua aposta, e é neste quadro da segurança humana onde nós vamos encontrar a área da proteção civil com preocupação para salvaguardar as pessoas, os bens e o ambiente. Portanto, é neste enquadramento de desafio, de reflexão, e se estão à espera de uma aula típica, obviamente não vamos ter uma aula típica, vamos ter aqui uma apresentação de questões, de reflexões, de provocações à consciência de todos nós, para nos pormos a pensar. Ainda que amanhã continuemos a pensar nas questões que foram colocadas e que foram aqui levantadas, porque é isso que nós temos que fazer, um exercício intelectual de desenvolvimento da nossa forma de pensar e de analisar os problemas do dia-a-dia. Temos que sair fora da caixa. Eu normalmente tenho uma característica que é rejeitar estar dentro da caixa. Nós dentro da caixa não evoluímos, não mudamos o nosso pensamento, não mudamos a nossa visão sobre as coisas à nossa volta. Temos que sair da caixa, temos que ser rebeldes, temos que ser inovadores, temos que ser provocadores, no sentido de apontar caminhos que sejam, de facto, soluções para, enfim, aquilo que é as preocupações do dia-a-dia. E, portanto, vamos nos centrar naquilo que é necessário fazer, como fazer, por que fazer. Isso leva-nos tudo a uma palavra que se chama planeamento. Depois, às responsabilidades, aos patamares municipais, e a casa começa, se não é por telhado, é pelo alicerce. E o alicerce
no meu ponto de vista, é sempre no patamar municipal, é dali que se deve construir o grande edifício que é o sistema de proteção civil, porque ali é que é a resposta próxima dos atos, das emergências das pessoas, da comunidade, e naturalmente depois o que é que isto implica do ponto de vista das ferramentas, do conhecimento, da responsabilização, e depois aquilo que nós inventariamos todos como necessidades no futuro, que é próximo, obviamente, pequenino, para resolver todo este mar de problemas que todos nós temos nos nossos territórios, nos nossos municípios, nos nossos serviços municipais, enfim, e por aí fora. Vamos ver que há mais problemas do que soluções. E nós temos que começar a rejeitar isto. Temos que encontrar mais problemas para ter cada vez menos soluções. Ok, e com isto, eu vou iniciar a partilha. Sim, José, Sim, eu entretanto mantive-me aqui, o que não é muito normal, eu normalmente desapareço logo, mas também, e pode já iniciar aí a partilha, mas quero sobretudo também congratular-nos a todos, isto agora eu já estou do lado da audiência, uma vez que efetivamente temos aqui representados muitos dos organismos da Proteção Civil, mas temos também muitos outros que não integrando a Proteção Civil, pertencem a municípios, e que estão neste momento aqui com esta disponibilidade da sensibilização e de perceber o seu papel de intervenção dentro do próprio município. E, portanto, mais uma vez, acho que o seu propósito chamou as pessoas certas, o programa chamou as pessoas certas, e as pessoas certas são os que já estão sensibilizados e ao serviço, mas também aqueles que podem engrossar este corpo de atuação, de planeamento, como diz, abraçar aqui o seu repto de vamos então refletir, sair da caixa para participarmos deste planeamento. E com isto me deixo, já está na apresentação, mas queria deixar isto a quem não é dos serviços de proteção civil, que ainda bem que aqui está, porque se calhar fazem-nos muita falta os não sensibilizados, para que saiam daqui com uma outra visão, um bocadinho mais fora da caixa. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, damos verdadeiramente início à nossa meta de hoje, que é falar sobre desafios atuais e futuros em proteção civil. Desafios atuais existem, obviamente, mas tão importantes quanto esses são os desafios futuros. Como é que nós vamos perspectivar, digamos, este caminho, este futuro, partindo da realidade presente? Há sempre um ponto de partida e há sempre, obviamente, um ponto de chegada. E é isso que nós iremos procurar explanar. E o nosso ponto de partida eu ilustro com esta frase. Os desafios atuais e os futuros da proteção civil implicam responsabilidades partilhadas, integradas e hierarquizadas de forma mais consolidada. Portanto, a própria imagem que nos remete para, enfim, uma montra de agentes de proteção civil, portanto, a imagem conhecida de todos nós, para exemplificar o que é o sistema de proteção civil, ou o que é os agentes de proteção civil, significa que somos muitos, são muitas instituições onde o cidadão também faz parte e está integrado nisto. Portanto, e todos estes têm que estar no ponto de partida alinhados, comprometidos, responsabilizados, naturalmente respeitando a hierarquia dentro do sistema que cada um tem do ponto de vista da sua responsabilização e naturalmente de forma de forma comprometida, de forma consolidada, fazemos todos esta caminhada. Portanto, temos que partir todos do mesmo ponto de partida e naturalmente o objetivo é tentarmos chegar ao ponto de chegada que eu vos vou mostrar, obviamente, no último slide. E fazemos esta caminhada onde o cidadão terá que ser a peça central do sistema de proteção civil. É para ele que todo o sistema tem que funcionar. É para ele que todo o sistema tem que se preparar. É por isso que o grande desígnio da proteção civil é proteger pessoas, bens e o ambiente. E, naturalmente, as pessoas são o centro. É logo no início que elas estão focadas na própria lei de bases. E aqui trazemos, de facto, um conjunto de reflexões, então, de explorar e debater questões pertinentes no campo da proteção civil. É isso que nós queremos que ao longo da tarde possamos, obviamente, assistir. Abordar temas relevantes para profissionais e entidades municipais interessados na área da proteção civil, obviamente. Proporcionar partilha do conhecimento e de experiências e, naturalmente,
falar sobre algo que é estruturante. A importância do planeamento integrado em proteção civil. Não estou a falar em planeamento de emergência. Estou a falar em planeamento de proteção civil. Planeamento integrado de proteção civil, que tem sempre que ser visto como um instrumento de consolidação das diferentes responsabilidades partilhadas e integradas. Quem é que entra neste planeamento de proteção civil? Quem são as entidades? Quais são as responsabilidades? O que é que se pretende com este planeamento? Temos este planeamento ou simplesmente nos temos centrado no planeamento de emergência? Vamos ver como é que depois a ideia será apresentada. Depois também, obviamente, a questão do papel do técnico de proteção civil e a sua capacitação formativa. Algo que já me passou pelas mãos durante alguns anos em que tive funções no Serviço Municipal. O papel dos recursos humanos, a importância deles, a sua capacitação, a sua preparação, a sua dedicação, efetivamente, a uma área que necessita de paixão. Necessita, de facto, de uma empatia muito grande. É uma área onde eu costumo dizer não se trabalha das 9 às 5. É uma área onde se trabalha 24 horas por dia, quando a isso somos obrigados pela ação. E é o nosso espírito que é testado durante essas 24 horas. E, como tal, temos estado predispostos para isso. Portanto, estes técnicos têm que ser pessoas, de facto, valorizadas, mobilizadas e entusiasmadas para a sua função, que é uma função de grandíssima responsabilidade. Depois, naturalmente, sublinhar a responsabilidade e os desafios do patamar, da resposta do patamar municipal. Como eu disse, o alicerce é a base do edifício e aqui a base da proteção civil, sob o meu ponto de vista, deve ser construído e consolidado no patamar municipal e depois, naturalmente, ele vai passando e vai evoluindo até chegar ao topo da pirâmide, que é o patamar nacional. Porque sem patamar municipal, obviamente o sistema não funciona. Não há capacidade de fazer funcionar o sistema. Portanto, a importância do patamar municipal cada vez ganha mais know-how, ganha mais responsabilidade e, naturalmente, tem que ter mais êxito naquilo que é a sua nobre missão. E depois, naturalmente, lá voltamos nós à questão do cidadão, àquilo que é a educação para o risco, ou seja, como é que nós vamos tornar o nosso cidadão resiliente? Como é que o cidadão terá que ser consciencializado para olhar para o território, olhar para os riscos no qual está exposto e como é que há de lidar com eles autoprotegendo-se, não se expondo, facilitando que depois o socorro tenha muito menos gente para socorrer, porque as pessoas souberam autodefender-se, autoproteger-se. Portanto, a educação para o risco é transversal, conforme eu disse na minha introdução. Nós temos que começar no banco da escola e ir por aí acima, pelos escalões etários acima, até chegar à população adulta e educar toda a gente para esta grande desígnio que é a questão da proteção civil, a questão dos riscos. E hoje, cada vez mais, estes riscos criam-nos surpresas diariamente. E, naturalmente, de que o planeamento e proteção civil é uma focagem que nós temos que cada vez mais valorizar. Naturalmente, sublinhar também a importância da formação e da especialização dos setores, dos profissionais dos setores, de quem trabalha em proteção civil. Acho que o tempo dos jornalistas indiferenciados a trabalhar nas entidades de proteção civil, do Centro de Proteção Civil, acho que já é tempo de começarmos a mudar este paradigma e passar a ter, de facto, especialistas, pessoas tecnicamente preparadas para lá estar nos diferentes estratos técnico e de especialização. O patamar municipal tem que, de uma vez por todas, dar um grande salto. Temos alguns bons exemplos no país, felizmente, mas são muitíssimo poucos. Temos que ter, de facto, um país muito mais uniforme naquilo que é a estrutura da resposta dos municípios. Claro que implica investimentos, implica uma visão política da segurança humana no território, mas tudo isso, de facto, tem-se assistido a algumas mudanças, mas ainda temos, de facto, muito caminho pela frente. E aqui o grande desígnio, ao fim e ao cabo, dos territórios é o desenvolvimento dos patamares municipais. A educação para o risco, vamos vê-la como instrumento que não é nosso, é da comunidade internacional, é um grande desígnio que a ONU lançou
e naturalmente os países acolheram este grande desígnio, e naturalmente nós também, por isso é que foi de facto criada uma resolução sobre a proteção civil preventiva, e é sobre esse documento de estratégia que agora se espera que o país, efetivamente, dentro do sistema de proteção civil, vá evoluindo ao encontro desse caminho, dessa estratégia, de termos uma proteção civil preventiva e não uma proteção civil reativa. Nós não podemos reagir, nós temos que nos precaver, temos que nos prevenir sobre aquilo que vai acontecer, e daí o tal planeamento, do tal estudo do território, para depois, quando acontecer, nós possamos, de facto, minimizar ao máximo possível, é de todo impossível evitar, obviamente, mas podemos muito minimizar os efeitos e os impactos que os riscos têm, efetivamente, nas pessoas, no território e no património, se nós fizermos o trabalho de casa, se nos anteciparmos, obviamente, a esse evento. E, com isto tudo, vamos elencar um conjunto de desafios dos riscos com vista ao futuro, que espero que seja já amanhã, quer dizer, não podemos estar à espera uma geração, 2 gerações, para voltar a ajustar o sistema. Não, o sistema tem que estar em constante ajustamento, em constante mudança, em constante acompanhamento daquilo que os riscos implica, que efetivamente possa evoluir com a rapidez adequada. E então, vamos nos centrar no planeamento em proteção civil. Conforme eu disse, planeamento integrado em proteção civil. E aqui, obviamente, a geografia do território e os sistemas de informação geográfica são determinantes. Quem não souber trabalhar com isto, quem não tiver estas ferramentas nos seus patamares de responsabilidade para fazer o planeamento, obviamente, o planeamento não é possível fazer-se de uma forma competente, de uma forma responsável. Claro que existem imensas ferramentas. É importante que as possamos ter ao nosso dispor para podermos sobre elas trabalhar, obviamente, a questão do planeamento do território. E então, porquê é que falamos em planeamento integrado de proteção civil? Falamos de planeamento integrado porque os objetivos da proteção civil assentam, grosso modo, sobre 4 grandes áreas. Primeiro é prevenir. É o primeiro. Depois, atenuar. Depois, o terceiro, eu divido aqui o terceiro em 2 e vamos perceber à frente porque é que eu divido isto em 2, que é o socorrer e o assistir. E, por fim, no ciclo, temos a reposição da normalidade. E depois temos aquilo que nos diz a lei. Diz que tudo isto, que é a atividade da proteção civil, é desenvolvida pelo Estado, pelas regiões autónomas, pelas autarquias e pelos cidadãos. E por todas as entidades públicas e privadas. Então, o que é que fica fora deste desígnio da lei? Nada. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. E qual é a finalidade disto? Que nós todos conhecemos? É prevenir os riscos. Prevenir não é reagir aos riscos. E, naturalmente, depois de prevenir, atenuar os seus efeitos e, consequência daquilo que ocorre, proteger e socorrer as pessoas que estão em perigo. Isto é o grande pensamento estratégico para nós definirmos aquilo que é o planeamento integrado de proteção civil. Está bem? E então, se assim é, então como é que deve ser estruturado o planeamento integrado em proteção civil? Como é que isto se deve compartimentar? Como é que isto deve vir ao encontro destes 4 grandes objetivos, destas 4 grandes áreas de enfoque da atividade da proteção civil? Então vamos nos centrar no primeiro. E se o primeiro é, efetivamente, no prevenir, nós não podemos prevenir aquilo que não conhecemos. Portanto, para prevenir temos que conhecer o quê e de que é que nos temos que prevenir. E isto leva-nos à primeira etapa, se quisermos, daquilo que é o planeamento integrado de proteção civil, que é o planeamento do território. E o planeamento do território tem que assentar numa análise do território, daquilo que é os riscos,
e no seu ordenamento e avaliação dos respectivos riscos. Nós temos ordenamento do território, temos legislação específica para o ordenamento, temos legislação específica para a área da proteção civil, mas há aqui caminho ainda para fazer. Há aqui caminho para integrar efetivamente estas duas entidades, proteção civil e ordenamento do território, e com isto tornar de facto um planeamento do território muito mais pragmático, muito mais objetivo, muito mais eficaz naquilo que é conhecer o risco e como é que nos vamos proteger e prevenir efetivamente desse mesmo risco. E para isso, nesta fase, nesta etapa do planeamento, que é planear o território, vamos colocar aqui um conjunto de reflexões que são determinantes. Elas têm que acontecer nesta fase. Porque se nós não fizermos esta fase, colocarmos estas reflexões quando vamos conhecer o território, obviamente tudo o que ficar a seguir vai ficar fragilizado. Não está completo. Não temos o conhecimento adequado e suficiente de base para depois construirmos ferramentas de planeamento de emergência mais à frente. Portanto, nós temos que conhecer em detalhe o nosso território. Não chega a dizer eu tenho um planeamento do meu território, foi feito há 10 anos atrás, foi feito há 20 anos atrás. Mas o território não mudou. Não houve nada que se alterasse no território, do ponto de vista dos elementos expostos, do ponto de vista da ocupação do solo, do ponto de vista dos riscos. Eles mantêm-se exatamente os mesmos. Não houve nenhuma evolução. Não houve novos riscos. Não houve o agravado de alguns riscos que estão no território. Portanto, isto são questões que efetivamente nós temos que pensar. Que território é que nós temos? Ok? É um território fácil? É um território difícil? É um território de montanha? É um território de planície? É um território litoral? É um território de interior? O que é que isto implica? Que características é que ele tem que, do ponto de vista do nosso conhecimento dele, daquilo que ele tem que pode afetar quem está no território, quem está a ocupar o solo, nós temos que conhecer a sua verdadeira dimensão. E nós temos que conhecer, estamos a falar nós, proteção civil, estamos a falar nós, ordenamento, em parceria, em comunhão, em interligação. Depois, o que é que nele está instalado? O que é que nele está instalado que implica a atenção sobre aquilo que é o resultado dos riscos sobre aquilo que ali está? A evolução dos tempos fazem-nos mexer no que está? Ou vamos considerar que o que está não nos justifica mexer nele? Mas isso implica que nós, de quando em quando, voltamos à nossa análise do território. A análise do território não é algo que fica feito e passar 10 anos nós não vamos voltar a analisar, não. A análise do território é algo que tem que ser feito progressivamente, continuadamente, para detectarmos anomalias, para detectarmos desajustamentos, para depois então, em função disso, irmos à frente, corrigir, atualizar tudo aquilo que resulta da análise do território. E os riscos? Aquilo que estávamos habituados há um conjunto de anos atrás. Os riscos manifestam-se da mesma maneira, afetam exatamente a mesma coisa que afetavam antes, ou agora afetam mais? Porque algo surgiu no território. E nós vamos continuadamente assistindo a episódios nas notícias de relatos de ocorrências nos territórios, com acidentes, e até com vítimas, obviamente. E recentemente as notícias que davam relatos em contenciosos jurídicos de episódios desses, que efetivamente resultaram de uma não atenção, de um não acompanhamento daquilo que era o risco que estava no território. Portanto, este acompanhamento, estes riscos têm que estar em constante monitorização, em constante análise, para percebermos se não justifica, obviamente, uma mudança, uma intervenção diferente. Quais os elementos expostos? As grandes infraestruturas, as populações, estão constantemente a ser afetados. Em que zonas do território são mais afetados com regularidade? E porquê que estão sempre a ser afetados? O que é que se fez face aos episódios que ocorreram naquele local, até com gravidade média ou acentuada, o que é que foi feito para não voltarmos a repetir à frente?
Portanto, conseguimos manter os elementos expostos protegidos ou não mantemos os elementos expostos protegidos. Portanto, é uma reflexão que, efetivamente, também, deixem-me beber um bocadinho de água, é uma reflexão que, obviamente, temos que estar atentos a isso. E esta ligação, território, proteção civil, plano diretor municipal, é algo que tem que ser discutido, é algo que tem que ser partilhado, é algo que tem que ser refletido em conjunto para encontrarmos o equilíbrio, ok? Da ocupação solo, portanto, do ordenamento, e o equilíbrio da segurança humana, a segurança das pessoas, dos bens e do ambiente. Este equilíbrio é aquilo que hoje é muito complicado de fazer. Há, de facto, muitos interesses à volta enfim, destas questões, e este equilíbrio tem sido muitas vezes difícil. E nós temos que o tornar mais eficaz, mais pragmático, mais consolidado. E a vulnerabilidade? Temos isto assumido? Estas vulnerabilidades estão todas elas efetivamente tratadas naquilo que é a cartografia de risco? Ela está atualizada? A evolução dos riscos, ou o agravamento dos riscos, ou o surgimento de novos riscos já foram objeto de tratamento de cartografia de risco? Temos estas vulnerabilidades perfeitamente identificadas? E o que é que cada uma delas resulta? Não chega só a identificar a vulnerabilidade. Quando aquela vulnerabilidade se traduz, obviamente, num problema, que ocorreu algo, o que é que isso implica, do nosso ponto de vista, da nossa reação, da nossa intervenção? A sequência que temos que dar a seguir, estamos preparados para ela? Ou apenas definimos que naquele local existe a vulnerabilidade A, a vulnerabilidade B e a vulnerabilidade C? Ok, e temos o trabalho feito? Obviamente que não. E essa é a primeira etapa do trabalho. É encontrar os locais que estão vulneráveis. E qual é o risco, obviamente, é que estão vulneráveis. E depois temos que dar sequência a este grande desafio. E o grau de afetação? O dano que pode sofrer, obviamente, enfim, toda a ocupação que o solo tem resultante desse conjunto de riscos. Ocorreu o ano passado um episódio, teve um determinado dano, afetou um conjunto de bens expostos. No ano seguinte repete-se exatamente o mesmo episódio, no mesmo sítio, mais ou menos com a mesma gravidade. A seguir voltamos a ter um novo episódio, exatamente com a mesma gravidade, com os mesmos danos. Que custos é que isto tem? Ao país, ao município, às pessoas, à vida humana, ao sistema de saúde, porque entretanto isto provoca vítimas, têm que ser tratadas. Isto está perfeitamente identificado quando estivermos a análise do território. Podemos intervir aqui, mais à frente, para minimizar estes impactos. Quanto custa a reposição dos danos? Ok. Houve uma afetação, houve ali uma série de danos que ocorreram. O valor dos danos, obviamente, tem um valor 100, mas aquilo que a gente tira daquele território em termos de benefício tem o valor 1000, então podemos suportar perfeitamente o dano. Temos um valor 1000 de proveito, tivemos um dano de 100 e temos aqui um saldo de 900. É o chamado custo-benefício, o custo-benefício do risco. Portanto, isto vai-se gerindo. Mas vai-se gerindo indefinidamente? Quando é que nós nos apercebemos do equilíbrio entre o custo e o benefício? Ou seja, o não resolvermos o problema, neste momento, em termos de investimento, já ultrapassa aquilo que retiramos em termos de benefício naquele local do território. Portanto, este equilíbrio é feito quando analisamos o território? Eu creio que também aqui este equilíbrio, este estudo, tem muito ainda para fazer. Muitas das vezes não quantificamos, reparamos, repomos a normalidade e a seguir logo esperemos que não aconteça nada. A certo é que depois, passado algum tempo, volta a acontecer e nós voltamos, obviamente, a reparar. Voltamos a ter outro custo. E estes custos vão se somando. Obviamente que há um limite em que temos que parar e pensar. Vale a pena manter no mesmo sítio para voltarmos a ter os mesmos danos? São reflexões que depois vamos ver mais à frente. E aquilo que aqui está.
Que tipo de correções temos que fazer? Vamos manter a reposição no mesmo local, daquela infraestrutura que foi afetada, ou vamos simplesmente deslocalizar? Repor, mas noutro local, onde não esteja exposto exatamente ao mesmo problema. Isto é ordenar o território. É corrigir anomalias que existem no território que foram, enfim, surgindo ao longo dos anos, quando não havia ordenamento, ou quando o ordenamento era ainda muito mais deficiente. Um exemplo assim de grande escala. Temos uma zona baixa, com uma pequena povoação, que ciclicamente é inundada. Cada vez que chove, acima da média, é inundada. Lá temos nós que evacuar as pessoas que ali estão, os danos dos bens das pessoas, os danos no próprio local, a afetação, o deslocamento de massas, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Isto tem que ser quantificado. Tem um determinado valor. Os danos que daqui efetivamente resultaram. E então isto repete-se uma vez, passado um ano uma vez, passado 2 anos uma terceira vez, passado mais 2 anos outra vez, e então o que é que nós fazemos? Correções fazemos. Simplesmente voltamos a repor. Voltamos a arranjar as casas que foram afetadas, voltamos a colocar os bens das pessoas, repovoamos as terras que efetivamente que foram movimentadas e voltamos ao princípio. E o problema depois vai se repetir a seguir. Isto não é ordenamento do território. Não, o ordenamento do território é quando percebemos que aquela fragilidade naquele local já não tem solução estável, então há que repensar aquela parcela do território, naquilo que ali está a ocupar, e se percebermos que existem vantagens do ponto de vista daquilo que são os danos, daquilo que são a tranquilidade das pessoas, então vamos repor aquilo ligeiramente ao lado. Deslocalizando, obviamente, aquela pequena povoação, se for o caso, para que não possamos voltar a ter continuadamente situações de grande gravidade naquele local. Que tipo de correções temos que fazer no território? Ocorreu-me este exemplo, nós podemos encontrar grandes exemplos para riscos, de facto, de grande complexidade. Se mantivermos tudo no território, estamos continuadamente e ciclicamente a ter o mesmo problema. Pois, mas o período de retorno, nesse caso, aquilo é de 30 em 30 anos. Ok, então está bem. Então vamos deixar destruir durante 30 anos, repomos, ao fim de 30 anos voltamos a deixar destruir, entretanto o custo-benefício, aquilo que ganhamos em 30 anos, há para voltar a repor para os próximos 30 anos. Bom, eu acho que essa mentalidade não deve ser uma mentalidade do presente, isso é uma mentalidade que deve ser do passado. A mentalidade do presente é corrigirmos as anomalias do território, de forma que possamos dar tranquilidade e segurança às pessoas. As pessoas têm o direito a ter segurança, têm o direito a evitar no território a insegurança e não estarem expostas a estes problemas todos. Okay? Quando se vai licenciar uma determinada obra, uma determinada casa, num local que está identificado como uma determinada vulnerabilidade a um determinado risco, e se isso depois resulta mais à frente um dano ao bem do privado que ali colocou, alguém tem que ser responsabilizado por isto. Ou não? A pessoa investiu, onde deixaram de investir, onde autorizaram, é suposto que aquele local viva as condições necessárias para que aquele bem possa ali ser colocado. As pessoas possam viver ali em segurança. E depois não há responsabilidade nenhuma das pessoas, é do território que está ali, que está afeto a um determinado risco, tem um determinado grau de vulnerabilidade e de repente acontece o problema. Isto não faz sentido andarmos a repetir isto no mesmo sítio ao longo do tempo. São as tais correções que nós temos que pensar no território que temos que fazer. Podem-me dizer, sim, mas isso é quase impossível do ponto de vista económico, no território todo, a corrigirmos tudo o que foi feito durante muitos e muitos anos, ao contrário. Ok, certo. Mas temos que identificar prioridades. Onde o custo-benefício está absolutamente desequilibrado, onde o bem da segurança humana é maior, e então fazemos, enfim, uma lista de prioridades e vamos, de acordo com a disponibilidade dos recursos, fazendo essas correções. Estou a crer que, em alguns casos, as correções são profundas, são estruturantes, mas estou a crer que, em muitas das situações,
são correções de detalhe, de pormenor, que ajudam a minimizar o impacto negativo que possa existir em muitos dos sítios. Pois, está bem, mas e as políticas que temos necessidade de ajustar? As políticas do ordenamento, as políticas de proteção civil, a própria lei de base que já devia ter sido mudada e que estamos à espera que ela venha com atualizações. E outros instrumentos jurídicos que têm a ver com isto. É a altura de, se calhar, fazermos aqui um esforço, quem tem responsabilidades da gestão política e da determinação das ferramentas jurídicas para serem, obviamente, implementadas no território, ajustarmos, repensar estes instrumentos. Cada vez mais o ordenamento tem que ser feito privilegiando a segurança. Cada vez mais o ordenamento tem que ser feito privilegiando o ambiente. Mas podem dizer, mas é. Pois, mas continuamos a ter situações que ocorrem e vamos constatar que efetivamente não foi. Porque se tivesse sido nessa medida, não tinha ocorrido aquilo que efetivamente ocorreu. E responsabilidades foram sacadas a alguém, às instituições ou aos técnicos que efetivamente estiveram na origem dessa situação. Portanto, as políticas são determinantes, porque são elas que nos dizem como é que devemos atuar, quais são as responsabilidades que todos nós temos que ter. E, obviamente, que aqui é importante que a classe política, a classe dirigente, que tenha que ter uma consciencialização muito forte para estas questões e privilegiar, efetivamente, a importância que elas têm que ter nesta nossa forma de vida moderna. Hoje, a segurança das comunidades é um bem indiscutível. Hoje nós temos a grande parte das infraestruturas, elas já existem, quer dizer, pensar em mais autoestradas, pensar em mais pontes, pensar em mais isto, aquelas grandes obras públicas, acho que nós temos. Temos que as manter, fazer manutenções, uma ou outra ação pontual. Mas o grande, o grosso, eles existem. O que é que as pessoas hoje querem? Querem qualidade de vida, querem tranquilidade, querem segurança, querem saúde. Segurança. Algo que eu possa estar na minha habitação, na rua, no espaço público, e sabendo que efetivamente tenho condições de segurança para poder estar à vontade, com confiança. E se, mesmo assim, ocorra alguma coisa, eu possa ser rapidamente apoiado, rapidamente atendido pelos serviços públicos que têm essa responsabilidade. Isto ajusta-se com as políticas. Com as políticas. É tempo do cidadão passar a ser muito mais protegido pelas políticas, pelos instrumentos jurídicos que resultam dessas políticas, quando a sua segurança é colocada em causa. E agora é outra questão, que de alguma forma foi falando transversalmente nela, que relação, que interdependência deve existir entre o ordenamento e a proteção civil? Existe diálogo suficiente entre a área do ordenamento no município e o serviço municipal, e a área da proteção civil? Ou estão de costas voltadas? Cada um faz o seu trabalho e não interage com o outro, não reflete com o outro, não analisa com o outro, cada um faz o seu trabalho e acabou. E depois as coisas ocorrem. Acontece um problema e depois a proteção civil vai e vai socorrer. Mas o resultado disto depois não é transportado para o ordenamento. O ordenamento, quando aprova determinados projetos de ocupação de solo, ouviram a proteção civil. Se a proteção civil, porventura, se pronunciou negativamente quanto à existência dessa infraestrutura naquele local, naquelas características, o ordenamento teve em conta isso? Se teve, excelente. Se não teve e passado algum tempo ocorre um problema grave e vem dar razão à proteção civil, que responsabilidades vão ser sacadas do ordenamento? Eu acho que nós temos que refletir sobre isto. Nós todos, em conjunto, aqueles que têm responsabilidade, obviamente, diretas nestas áreas, há aqui um trabalho fantástico para fazer. É partilhar, dialogar, fazer em parceria, conforme dizíamos no início. Isto é uma responsabilidade que tem que ser partilhada, não pode ser isolada os diferentes setores que acabam por poder interligar entre si. Por que razão se repetem situações graves de forma regular nos mesmos locais?
Quantos casos temos no país, nos vossos próprios territórios, melhor que eu, que os conhecem, quantas vezes têm as mesmas coisas, todos os anos, nos mesmos sítios, com a mesma dimensão, com a mesma gravidade ou algo parecido? Porquê é que se repetem? Porquê é que voltamos lá ao mesmo sítio? Quando vem, enfim, período de chuvas fortes, já sabemos que vai inundar no sítio A, no sítio B, no sítio C. Sabemos, já inundou o ano passado, há 2 anos atrás, há 3, há 4, há 5, há 10, que isto inunda todos os dias no mesmo sítio, sempre que há este pico de chuvas. Pois, mas não foi nada feito. Porque se depois a água vai embora, as pessoas repõem as suas coisas, limpam, ficam com os seus prejuízos, muitas das vezes, que ninguém os vai ressarcir. Tudo passou, depois vem o sol e tudo fica normal. Passado algum tempo, voltamos a ter o mesmo problema. Faz sentido estes episódios repetirem-se constantemente, as mesmas coisas, nos mesmos lugares, afetando sempre os mesmos bens, sempre os mesmos elementos expostos? O que é que estamos a fazer no território? Que responsabilidades foram sacadas a quem não fez nada? Ou por opção de gestão, ou por opção técnica, ou por, enfim, desleixo, ou por, enfim, distração. Qual seja a razão? Isto tem que ser, de facto, acessada uma atitude diferente. A responsabilidade tem que ser partilhada, mas também tem que ser executada. E o território. Hoje, o nosso município. Que transformações sofreu nos últimos 5 anos? Quantas ruas novas foram abertas? Quantas casas novas foram construídas? Quantas infraestruturas foram criadas? A população aumentou? Diminuiu? Tornou-se mais idosa? O parque escolar cresceu? Enfim, o que é que mudou? O que é que mudou? Que nos obrigue a repensar isto. Pois é que o ordenamento do território e a proteção civil é trabalho para todos os dias. Trabalho para todos os dias. Agora vão-me dizer, pois, ok, mas não há recursos técnicos. Nós não temos técnicos. Eu tenho um técnico no serviço municipal, eu só tenho um técnico ou 2 no ordenamento, e não dá para aquilo que é o normal, fará agora para todo o resto. Pois, eu percebo. Eu percebo que temos estas crenças todas. Certo. Mas há de haver um momento em que isto vai ter custos. Custos, de facto, bastante acrescidos. Portanto, temos que repensar melhor nisto. Que novos riscos surgiram no território? Obviamente, isto também tem que ser pensado. Que recursos técnicos e científicos são disponíveis? Temos tudo o que precisamos face àquilo que analisamos no território para depois responder? O que é que impede a evolução da segurança no território? É a visão da gestão do território? É a visão política? É uma visão cultural? O que é que é? O que é que está a impedir a evolução da segurança no território? E depois de planearmos o território, se já o conhecemos, então agora o que é que temos de fazer para minimizar os riscos? E aqui vamos planear a prevenção. E ao planear a prevenção significa que vamos fazer um conjunto de ações para mitigar o risco. Trabalhar sobre a vulnerabilidade, sobre a suscetibilidade, sobre a perigosidade, sobre a educação para o risco e sobre as medidas de autoproteção, os avisos e alertas. Ao trabalhar sobre estas variáveis todas, agora sim, vamos criar mecanismos de prevenção do território, das infraestruturas e das pessoas. De acordo com aquilo que estivemos a estudar o território, a análise do território. E aqui colocamos também um conjunto de questões. Que planos vamos fazer? Que riscos vamos mitigar? Todos, alguns? Que opções de mitigação são estruturais? O que é que implica deslocalizar ou alterar determinados elementos expostos? Falei na fase anterior. O nível da vulnerabilidade é determinante para alterar a ocupação do solo? Então, se assim é, que medidas é que têm que ser feitas? O grau de perigosidade diagnosticado num território tem correspondentes recursos de resposta operacionais para a situação do território? Sim, sim, aqui na fase da prevenção nós temos que perceber, face ao problema, se temos depois ferramentas para resolver o problema. Na fase da resposta, na fase de emergência. Se isto não estiver diagnosticado aqui, à frente depois não temos o recurso adequado.
Do ponto de vista da autoproteção do cidadão, que medidas vamos desencadear? Que ações pontuais e localizadas nós vamos fazer? Que instrumentos de educação e sensibilização devem ser implementados face ao risco da população, seu conhecimento dos riscos? Atuamos de forma indiscriminada junto dos cidadãos ou atuamos em grupos alvo previamente identificados? As realidades dos territórios são muito diferentes, obviamente. Portanto, cada receita tem que ser ajustada ao seu próprio território, à sua própria realidade. Que sistema de avisos e alertas deve ser implementado para o efeito pretendido? E quem não tem avisos, o sistema de avisos e alertas, nos seus territórios, que há tantos que não têm? O que é que têm que fazer? Que instrumentos devem ser criados? Tecnológicos? Publicitários? Enfim, há certamente várias soluções. É importante é que eles possam ser pensados e implementados. Como avaliar o impacto das medidas e quem o vai realizar? Ok, definimos um conjunto de ações para esta fase, a fase da prevenção, desenvolvemos-las, pois, e avaliamos o impacto que elas tiveram. Vamos medir efetivamente o resultado. E quem é que vai fazer esta medida? Quem é que vai fazer esta avaliação? Isto está previsto quando fazemos o planeamento da prevenção? Bom, e agora chegamos à fase de dar resposta ao objetivo de socorrer e assistir. Eu tinha dito que dividia isto em duas fases. A primeira, agora sim, estamos no planeamento de emergência. Analisamos o território, vimos as medidas, como é que atuávamos para a prevenção, e agora sim vamos estruturar a resposta global de todo o sistema de proteção civil do município, se quisermos falar ao nível do município, e face ao anteriormente planeado, agora como é que vamos planear a ação estruturante de resposta às emergências que vão resultar, obviamente, temos os riscos, andamos a mitigar os riscos, mas eles, obviamente, onde virá acontecer. E vamos ter emergências e vamos ter que ocorrer. Portanto, aqui, obviamente, vamos então, agora sim, tratar do verdadeiro planeamento de emergência. E aqui, cada território, cada município tem que se organizar, contar com os seus agentes de proteção civil, com as entidades com especial dever de cooperação e os seus recursos para a resposta do município. Toda a gente aqui tem que estar responsabilizado para partilhar aquilo que é este planeamento de emergência. Que cenários considerar para os efeitos do planeamento para planear a emergência? São os cenários que resultaram da análise do território, obviamente. Foram identificados um conjunto de riscos que resultam, obviamente, para trabalhar tipo de cenários em que podem ocorrer, e agora nós temos que, obviamente, aqui fazer os treinos adequados da resposta operacional para este tipo de cenários, que estão perfeitamente identificados no planeamento na fase do planeamento da prevenção. Como desenvolver a preparação e o treino da estrutura operacional do Serviço Municipal e dos agentes do município? Obviamente, tem que haver aqui um conjunto de ações previstas, obviamente, para que esta preparação, esta articulação seja feita com regularidade. Fazemos os treinos anuais dos planos de emergência, fazemos simulacros de quando em quando para testar os cenários que estão previstos no plano. Que formação técnica especializada deve ser considerada para capacitar a resposta qualificada e eficaz? Formação técnica especializada para quem? Para os técnicos do Serviço Municipal, para os agentes de proteção civil, para todos quantos têm que intervir na fase de emergência. Na fase do planeamento, isto tem que ser acautelado, obviamente também tem que ser trabalhado. Que formação científica deve ser considerada para os recursos humanos responsáveis pela estratégia e pela gestão global da resposta? Uma coisa são os técnicos, outra coisa são, efetivamente, aqueles que têm responsável da gestão das ações de proteção civil, seja do ponto de vista até político, estou-me a recordar, obviamente, da figura do Presidente de Câmara, que é a Autoridade Municipal de Proteção Civil, mas depois os diretores municipais, do Coordenador Municipal, os técnicos superiores, que formação científica é que devem ter esta gente, nomeadamente os técnicos superiores do Coordenador Municipal e os diretores municipais? Porque é sobre eles que vai recair a grande decisão da estratégia. Obviamente, sancionada, obviamente, depois para o patamar político, mas é eles que depois
terão que definir a estratégia de apresentá-las para elas depois serem, enfim, o instrumento da condução da resposta. Como envolver a população em emergência? Chamamos a população, ela conhece o plano de emergência, ela conhece a essência dos exercícios de simulacros, envolvemos parte da população, obviamente é impossível, como elementos ativos ou como espectadores nos diferentes exercícios e simulacros, ou não? Achamos que isso é só para os agentes de proteção civil e a população não tem que ser chamada para estas coisas. Até aquela que está agregada em associações no município, ela é chamada. É fácil, estou agregado em associações, e até há associações que até é fácil mobilizá-las para essa participação. Os planos de emergência estão atualizados e são testados com regularidade? Obviamente que não estão. Eu ontem pesquisei nos planos, no site dos planos da autoridade, os planos municipais de todo o país, de todos os municípios, era bom que todos estivessem já atualizados à terceira geração, muitos são caducados, de acordo com a data de validade que lá está, e outros ainda são planos de segunda geração que também acabam por estar caducados, enfim, tecnicamente, legalmente ainda pode estar dentro do prazo da validade, mas enfim, tecnicamente já estão desajustados, porque já devem estar todos nos planos de terceira geração. O que é que isto acontece? Porque é que o município deixa um plano caducar e não o atualiza dentro do prazo legal? Não tem recursos técnicos? Não tem fundos financeiros para isso? Enfim, é uma interrogação a colocar aos decisores políticos dos municípios. Os custos técnicos operacionais existentes são adequados e suficientes ao município? Ou seja, analisamos o território, fizemos o planeamento da prevenção, percebemos quais são os problemas, percebemos qual é, no diagnóstico feito, quais são os recursos que vamos precisar e depois adquirimos os recursos, nós temos no Serviço Municipal, temos nos agentes de proteção civil, nomeadamente nos corpos de bombeiros, os recursos técnicos adequados àquilo que foi a nossa análise do território e aquilo que foi a nossa estratégia de planeamento. Se existem, está tudo bem. Se não existem. Então, se não existem, obviamente temos que capacitar as instituições para ter esses recursos. E daí o patamar municipal tem responsabilidades de proteção civil e, naturalmente, responsabilidades de dotar os agentes daqueles recursos especiais que sejam necessários para eles depois poderem intervir e atenuar os riscos dentro do próprio município. Que investimentos estruturantes deverão ser feitos para fazer face aos cenários previsíveis? Aqueles cenários que, de facto, são de maior gravidade, para minimizar os impactos da sua ocorrência, o que é que temos que intervir no município? O que é que temos que fazer? Que estrutura de coordenação tem o Serviço Municipal e que recursos humanos qualificados e tecnológicos existem? Quantos municípios não têm coordenador municipal? Quantos municípios só têm o coordenador municipal? Não tem nenhum técnico. Quantos municípios não têm sequer serviço municipal? E quais as consequências disto? Quais são as responsabilidades que são assacadas aos municípios que não têm estas estruturas a funcionar? É impensável, porque a legislação determina que existe em cada município um coordenador municipal. Que existe em cada município um serviço municipal numa dimensão variável, de acordo com o território e com os riscos. É isso que está na legislação, nomeadamente no Decreto-Lei 44 de 2019. Que recursos tecnológicos? Os municípios já adotaram todos a instalação da Central Municipal de Operações de Socorro? Já têm todos o Centro de Coordenação Operacional Municipal a funcionar? Certamente que não têm. Já há bons exemplos no país. Muitos bons exemplos. Agora, o país tem que ter estas respostas em todos os municípios, adaptados, naturalmente, à dimensão, conforme eu já disse, do próprio município, dos riscos da população, do território por aí fora. É importante que os tenham. Há que investir também nesta área da proteção civil, daquilo que são os seus recursos humanos, daquilo que são os seus recursos tecnológicos. A Comissão Municipal de Proteção Civil reúne regularmente e assume as suas obrigações e competências legais, ou é apenas uma figura que está criada, porque a lei obriga, e passa-se um ano, e passa-se dois, e não reúne a Comissão Municipal? Que empatia é que existe entre as entidades que fazem parte da Comissão? Se não tiverem contacto regular, a empatia é nenhuma ou quase zero. Se existe contacto regular,
como eu costumo dizer, se não houver assuntos para tratar, reunamos a comissão para tomar um café e para perguntar se está tudo bem. Porque o contacto é importante com as instituições. Mas há sempre problemas, há sempre momentos e assuntos para refletir durante um ano. Portanto, não haver uma reunião mínima por ano da Comissão Municipal de Proteção Civil parece-me, obviamente, desajustado daquilo que é a sua necessidade de existência. E agora, passamos à outra parte, ou aquilo que eu chamo o planeamento da resposta operacional. Se no planeamento de emergência criamos os instrumentos de planeamento globais da resposta, agora, se já planeamos a resposta global para a emergência, agora importa planear a forma de responder operacionalmente, em tempo eficaz e de forma mais eficaz possível. Ou seja, no tempo certo, com a resposta certa. A ação, agora sim, agora é o momento do serviço e dos agentes se prepararem para responderem a todas as situações. Qual é o estado de prontidão dos agentes? E, em particular, dos corpos de bombeiros? Estão preparados para responder a todos os cenários que nós temos nos municípios? Têm feito o treino do planeamento de emergência? No seguimento do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil existem os PPIs, Planos Prévios de Intervenção, como instrumento de preparação e de articulação da resposta para os diferentes cenários tipificados no plano municipal. Os agentes são chamados a estes PPIs, participam na sua elaboração, na sua discussão, no seu treino, ou antes, nem sequer existem PPIs em muitos sítios. Planos Prévios de Intervenção. Os agentes, cá está, aquilo que eu estava a acabar de dizer, participam nos PPIs e testam a sua resposta aos mesmos. É aqui que se vai aferir a resposta operacional de toda a gente para, obviamente, capacitar uma resposta qualificada. A realização de exercícios e simulacros existentes envolvem os agentes e a população vulnerável a esses riscos? Treinar, 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 testar, envolver. Só assim é que podemos estruturar uma verdadeira resposta. Resulta dos PPIs a avaliação dos resultados dos mesmos? Fizemos o PPI, testamos o PPI e a seguir fomos avaliar, fomos medir o seu resultado, fomos medir a sua eficácia, fomos corrigir o PPI, resultante dessa análise. Ou o PPI está feito há 4 ou 5 anos e nunca mais mexemos nele. Os serviços municipais têm capacidade de prontidão e disponibilidade adequada à sua realidade dos riscos e exigência da resposta operacional? Ou o serviço municipal limita-se a ter 2 pessoas e não tem mais nada? Então, como é que vai, obviamente, apoiar as operações no município de proteção civil? Que recursos é que tem? Já evoluiu para um município com unidades locais de proteção civil ou não? Seria uma mais-valia em grande parte dos municípios. Os centros de coordenação operacional municipais já estão a funcionar, conforme a lei? Existe, como eu disse há um bocadinho, poucos exemplos. Faltam muitos mais exemplos para pôr este órgão a funcionar, que agora, de acordo com a legislação, é quem cabe coordenar as operações dentro do município onde elas estiverem a ocorrer e apoiar os postos de comando que estão, obviamente, nos diferentes teatros de operações. As centrais municipais de operações de socorro, onde existem mais do que um corpo de bombeiros, pelo menos 2 corpos de bombeiros ou mais, diz a lei que o município, o Presidente da Câmara, pode criar a central municipal. Uma mais-valia, sem dúvida, para a gestão do socorro, para a rentabilização dos recursos, para acelerar a prontidão da resposta. Já todos pensaram em dar este passo? Quem já deu? Já teve a oportunidade de avaliar o impacto no final do ano e ver o ganho de eficácia que isto teve? Conheço já alguns casos de sucesso com estas medidas já feitas. É preciso que o território evolua, obviamente, onde há um único corpo de bombeiros, a lei não prevê sequer essa criação, ok? E com a criação destas centrais, obviamente extinguem-se as centrais dos corpos de bombeiros. Eles passam a operar todos dentro da Central Municipal de Operações de Socorro.
O coordenador municipal de proteção civil está nomeado, tem formação técnica e científica específica para a função de proteção civil? Ou é um elemento que foi indicado, foi designado e foi nomeado pelo Presidente de Câmara, mas a sua formação de origem nada tem a ver com isto, simplesmente foi nomeado. É uma mais-valia para a função? Podemos continuar a apostar nesta forma de nomear estas pessoas para esta função de altíssima responsabilidade? É quem tem a maior responsabilidade da resposta da proteção civil do ponto de vista operacional do município, é o coordenador municipal, tem que ser uma pessoa altamente qualificada técnica e cientificamente na área da proteção civil. Tanto caminho aqui há para fazer. E não há falta de recursos técnicos no país. O país hoje, felizmente, já tem muita gente formada técnica e cientificamente na área da proteção civil. Temos é que dar as oportunidades de eles ocuparem estes locais, estes lugares, foram feitos especificamente para este tipo de perfil de pessoas. E, por fim, a última fase é o chamado planeamento da normalidade. E com ele fechamos aquilo que é o planeamento de proteção civil. Depois da tempestade vem a bonança. Voltar a recolocar a normalidade da vida da comunidade e a segurança das populações atingidas. É tempo de planear a normalidade. Será mesmo? Vamos fazer agora a avaliação de tudo o que ocorreu. Vamos repor a normalidade no território que foi atingido. Vamos corrigir as anomalias, não repondo, porventura, no mesmo local um conjunto de infraestruturas que foram afetadas já por várias vezes, e deslocalizando-as para outro local. E a avaliação dos danos. Sabemos o custo que aquela ocorrência originou. Todas as vezes nos municípios que temos danos, temos operações de proteção civil, quando elas terminam, o Serviço Municipal tem a inventariação dos custos da operação, soube contabilizar o que é que ocorreu, do ponto de vista do prejuízo. Portanto, planear a normalidade é logo à cabeça o que é que temos de aprender a corrigir no nosso território. O que é que temos de corrigir? O que é que nós aprendemos com o desastre que ocorreu? A avaliação dos danos. A tal relação custo-benefício que eu falei no início está desequilibrada? Ou é a altura de acabar com isto, fazer uma coisa nova, mudar de local, porque já chega de custos? Já não conseguimos ganhar para sustentar os prejuízos destas ocorrências. Implica alterar o ordenamento do território localmente? Se implica, haja essa decisão de quem a tem. A gestão do território é fundamental para garantir a segurança das populações. Repor no mesmo local, reforçando a segurança ou mudando de sítio. Pode ser manter no mesmo local, criando condições de mitigação para garantir segurança, para que caso ocorra o mesmo episódio não vá fazer os mesmos danos das pessoas, nos bens e no ambiente. Ou então, radicalmente, mudar aquilo de local. A mitigação realizada anteriormente diminuiu o impacto dos danos? Ou não? Se diminuiu, excelente. Se diminuiu, repensar o que é que temos que fazer a seguir. Vítimas, temos? A sua existência está diretamente relacionada com a falta de autoproteção? O que é que falhou na educação para o risco? Ou a resposta foi deficiente e ineficaz? Isto é estudado? Cada vez que ocorrem estas situações, os serviços municipais estudam isto? Têm estes dados inventariados? Isso é a reposição da normalidade. É perceber o que é que aconteceu, o que é que resultou, para depois melhorar. A duração da reposição da normalidade, os danos e prejuízos que afetou, para além dos já existentes, ou seja, o tempo de demora que demoramos a repor a normalidade, os custos que resultam desta demora, muitas vezes são superiores aos custos em que o acidente, a ocorrência grave ou a catástrofe originou. Faz sentido isto? Como é que podemos trabalhar para inverter este resultado? Ou seja, a reposição tem que ser algo célere, algo rápido, para que as pessoas voltem à sua vida normal, à sua vida em segurança, ao seu conforto e à sua qualidade de vida no local onde foram afetados. Houve necessidade de movimentação de populações, de famílias? Que resposta existiu? Existem estruturas, estas SCAPs que na altura do Covid tanto se falou e que espero que tenha vingado esta figura e esta estrutura de resposta logística nos diferentes municípios, elas existem?
nas suas diferentes dimensões e tipologias, para calcular as populações ou parte de populações quando têm que ser deslocadas? Ou isto depois fica entregue ao Deus dará, como sempre? Enfim, isto foi, de facto, a abordagem daquilo que é ou deve ser o planeamento integrado de proteção civil. Ter planeamento sem ter recursos humanos qualificados, obviamente, não chega, nós não conseguimos fazer esse planeamento. Portanto, é a altura de falarmos sobre a importância da formação ou da especialização para os profissionais do setor. Valorizar o papel do técnico, a importância cada vez maior das responsabilidades do sistema de proteção civil. O sistema de proteção civil cada vez tem mais responsabilidades atribuídas na legislação. E elas caem sobre quem? Sobre o técnico. Sobre os colaboradores dos serviços municipais. E aqui a portaria 354 define os conteúdos curriculares para a formação dos trabalhadores integrados dos serviços municipais. Quantos já fizeram a formação? Aqui está tipificado. Quantos municípios já entenderam que é importante formar os seus colaboradores? Quantos têm-se formado às suas custas? Pagas pelo seu bolso em vez de ser pelo serviço municipal. Não é tolerável isto. Cabe ao serviço municipal a responsabilidade de formar os seus colaboradores. É uma obrigação legal que resulte da lei. Está definida o tipo de formação. O coordenador municipal. Faz sentido ser coordenador ou comandante? Porquê? Que diferenças e contradições podemos encontrar na figura do coordenador e na figura do comandante? Obviamente polémico. Obviamente polémico. Eu fui comandante operacional municipal. Vivi e exerci funções nessa fase. Agora temos uma fase diferente em que se chama coordenador. Mas as coisas são as mesmas. As ações de proteção civil acontecem da mesma forma, no mesmo território, basicamente com as mesmas responsabilidades. O único patamar que não tem comandamento é o patamar municipal. O patamar municipal ganhou alguma coisa com isto? O sistema de proteção civil municipal ganhou em deixar de ter comandante e passar a ter coordenador? São interrogações que cada um naturalmente as deve fazer. O passado, o presente e o futuro. O que pretendemos da função do responsável operacional da proteção civil? Uma figura administrativa? Uma figura, de facto, um gestor operacional? Uma pessoa altamente qualificada, técnica e cientificamente, para esta função? Cada vez com maior responsabilidade que a relação está a dar? O que é que pretendemos disto? Qual o perfil de entrada e da sua função? Deve ser manter-se por nomeação ou deve ser por concurso público? Que bom que seria sempre concurso público. Mais transparente. Bem definido o perfil de entrada, bem definido o perfil de função e, naturalmente, o resultado poderia ser bastante melhor. Fica aqui uma provocação. Que formação e qualificações técnicas e científicas deve ter o coordenador municipal? Um licenciado em qualquer área que depois faz o curso de coordenador municipal? Ou um licenciado numa qualquer área ligada à proteção civil, ou em proteção civil, ou ligadas a entidades em áreas afins à proteção civil, ou complementares, e depois então com o curso de coordenador municipal? Também aqui tem que haver um maior cuidado no investimento desta função. Que papel de decisão deveria ser na relação ordenamento, gestão do território e gestão da proteção civil? Que papel o coordenador deveria ter aqui? Não deveria ter um papel muito mais forte de impor determinados limites, determinadas regras, determinados equilíbrios entre aquilo que é o ordenamento e a gestão do território e a gestão da proteção civil? Acho que a legislação devia privilegiar o coordenador com estas responsabilidades, ou com responsabilidades nestas áreas, para ser aqui, digamos, um melo de ligação e de equilíbrio entre estes dois patamares de responsabilidade. O Decreto-Lei 44, 2019, responde aos desafios do patamar municipal da atualidade e do futuro próximo? Eu sei que só passaram poucos anos. Mas se calhar devemos olhar sobre o 44 e refletir o que é que pode evoluir. E certamente há responsabilidades para evoluir no patamar municipal, quer do ponto de vista daquilo que são responsabilidades do coordenador, quer que são responsabilidades do próprio serviço municipal e competências do próprio município. E o técnico do serviço municipal? Os outros colaboradores? O serviço municipal tem técnicos de proteção adequados
ao seu organigrama funcional, devidamente formados tecnicamente para Proteção Civil. Não tem, porque nem sequer tem organigrama, nem sequer tem serviço municipal. Pois, mas para esses nós não estamos a falar. Nós estamos a falar para o município português que respeita a lei, que tem que respeitar a lei e tem que ter um serviço municipal criado e organizado, no mínimo com 4 áreas funcionais. É aquilo que está no decreto-lei. É para esses que nós estamos a falar. Que, do ponto de vista teórico, seriam para todos. Existem técnicos superiores suficientes, ou pelo menos um, por cada área mínima obrigatória de serviço municipal. São 4, haveria 4 técnicos superiores, um para cada área, ou só existe um técnico para tudo? Há muitas realidades, eu sei que há. Como é que é feito o recrutamento de recursos humanos para o serviço municipal? Qualquer um serve? Alguém que não esteve bem num outro serviço do município e teve que ser penalizado e puseram na Proteção Civil? Alguém que disse que gostava de vir para a Proteção Civil porque é onde se revê, efetivamente, a trabalhar pela filosofia e pelos valores da Proteção Civil e a sua forma altruísta de ser enquanto cidadão? Como é que é feito este recrutamento? Que formação e qualificações técnicas têm estes técnicos? Não tem nenhuma. Foram para lá e vão aprendendo com o coordenador e com quem lá está há mais anos, vão aprendendo algumas coisas de logística, algumas coisas de sensibilização, algumas coisas de operações. Pois, mas e é isso que nós pretendemos? Ou pretendemos colaboradores do coordenador devidamente qualificados tecnicamente para fazer com qualidade o seu próprio trabalho? Que funções assumem no Serviço Municipal estes colaboradores? Quer no CMOS, quer no CCOM, ou seja, na resposta operacional. Se assumem funções aqui, é impensável não ter formação técnica adequada de acordo com as funções que estes órgãos implicam que tenham. Que meios e equipamentos estão ao dispor destes técnicos e operacionais para as suas missões? Hoje, sem ferramentas tecnológicas, enfim, quase não somos capazes de operar. Hoje tudo assenta no digital, tudo assenta neste tipo de ferramentas. Estes técnicos têm-nas, estão capacitados para trabalhar com elas ou ainda estão agarrados ao papel e ao lápis? A carreira. Existe uma carreira de proteção civil, existem remunerações definidas, funções, reconhecimento, maior disponibilidade de proteção civil. Enquanto não tivermos uma carreira perfeitamente definida, vai ser difícil conseguirmos aqui um conjunto de respostas a um conjunto de interrogações que eu fui colocando aqui ao longo da apresentação. Mas esta é uma aposta que deve ser feita. A pressão para que a carreira de técnico de proteção civil seja efetivamente criada e haja uma expectativa de carreira ao longo da sua vida profissional. Bom, falámos nos técnicos dos serviços, desde o coordenador aos técnicos menos diferenciados, e agora falta-nos falar, e estamos a ficar apertados com a hora, falta-nos falar sobre as respostas da estrutura municipal. Responsabilidades e desafios na organização da resposta do patamar municipal. Cá está o decreto-lei 44. Áreas de comunicação e proteção civil e planeamento de exercícios. Algo que está valorizado nos diferentes patamares municipais. Sem comunicações e proteção civil funcionar, não me parece. Sem ter planeamento e sem planear exercícios, também não me parece. Portanto, estas responsabilidades do patamar municipal estão a ser levadas a sério. Ou seja, a responsabilidade que cabe aos municípios, e permitam-me que diga agora aqui, que cabe ao Presidente de Câmara, que é simultaneamente autoridade municipal de proteção civil, o Presidente de Câmara também é, além do Presidente de Câmara, autoridade municipal de proteção civil, cabe-lhe a ele, em primeiro lugar, garantir que a segurança humana no seu município seja acautelada. É uma obrigação da lei, que resulta da lei de bases e resulta do decreto-lei 44, atribuições atribuídas ao Presidente de Câmara. Esta segurança humana implica tratar os riscos que afetam os cidadãos. Implica uma resposta da Proteção Civil Municipal com os seus agentes para que, efetivamente, esta segurança esteja devidamente enquadrada, devidamente acautelada. Este é um excelente desafio para qualquer decisão política na área do município, ou seja, para qualquer Presidente de Câmara, ou melhor, para qualquer autoridade municipal de proteção civil. Este é um desígnio que os tempos modernos, das civilizações modernas
exigem que efetivamente seja valorizado. E, naturalmente, se eu, Presidente de Câmara, é autoridade municipal e tem competências para desencadear um conjunto de ações perante, obviamente, a iminência de um acidente grave ou catástrofe e promover, em consequência disso, as ações de proteção civil, prevenção, socorro e assistência e recuperação, então vamos ver se de facto ele tem capacidade, do ponto de vista dos recursos, da importância da governança que ele dá, para que depois possa exercer, através, obviamente, do Serviço Municipal, todas estas responsabilidades. Ele está, de facto, como o maestro da orquestra. E esta orquestra é o Serviço Municipal, tem um conjunto de atores e ele está lá em cima a reger, a dizer como é que as coisas têm que funcionar. Mas para isso, obviamente, tem que dar os recursos que eles precisam para poderem funcionar. E o sistema de proteção municipal assenta então na Autoridade Municipal de Proteção Civil, que depois tem um braço direito que é o responsável pela área operacional, pela resposta operacional e responsável pelo Serviço Municipal, que é o seu Coordenador Municipal de Proteção Civil. Tem depois um órgão de coordenação institucional, que é a Comissão Municipal de Proteção Civil, e depois ainda tem os agentes de proteção civil, que com eles, obviamente, a legislação diz que cooperam com a autoridade municipal para responder a todas as ações de proteção civil. E depois, em muitos municípios, felizmente, já temos ao nível da junta de freguesia as unidades locais de proteção civil. No meu ponto de vista e de acordo com a minha experiência pessoal, um instrumento fundamental, muitíssimo importante, nos municípios de grande escala, para rapidamente acautelarem pequenas situações, libertando os corpos de bombeiros para pequenas situações que não têm justificação para lá irem, mas que indo lá vão empenhar uma viatura, 5 homens, ou 7, ou 9, por aí fora, quando eles podem ser empenhados em situações de facto mais complicadas. E uma unidade local podia perfeitamente resolver uma queda de ar, um talude que caiu, enfim, uma pequena encosta que se deu, enfim, uma pequena inundação que é preciso drenar de água, pequenas coisas que é o papel das unidades locais, apoiando, obviamente, e sendo reforçadas pelo próprio Serviço Municipal. E aí libertamos o corpo de bombeiros, os corpos de bombeiros, para aquilo que é estruturante, verdadeiramente, para o tipo de recursos que eles efetivamente têm. Este é o Sistema Municipal de Proteção Civil. Portanto, é desejável que o país, cada município, tivesse o seu sistema a funcionar dentro deste princípio. Perdão. Aqui temos aquilo que diz o artigo 2 da Lei 65, agora alterada pelo Decreto-Lei 44, que são as responsabilidades do patamar municipal. Obviamente, quem está nos municípios tem isto presente, quem não está, é interessante ir ler quais são as responsabilidades do patamar municipal. Qual é o domínio de atuação? E aquilo que eu costumo dizer, o farol, aquilo que orienta, aquilo que deve orientar a atividade da proteção civil, é o que está escrito no artigo 2. É o levantamento da previsão e avaliação de prevenção dos riscos. Ou seja, se nós formos ver, estes domínios de atuação vai nos levar mais uma vez para aquilo que eu estive a apresentar, o planeamento de proteção civil, o planeamento integrado de proteção civil. Está aqui todos os pressupostos, está todas estas fases. Ora, se isto aqui está, ok? Se o instrumento for implementado, obviamente temos no patamar municipal, como teríamos num patamar nacional, como teríamos num patamar regional autónomo, Açores ou Madeiras, as coisas vão funcionar como era expectável, como nós cidadãos queremos que funcione. Como nós cidadãos queremos que funcione. Porque nós queremos ter salvaguarda, queremos ter segurança, queremos ter tranquilidade, enfim, nos territórios onde estamos, onde trabalhamos, onde vivemos, onde, enfim, passamos o nosso tempo. E isso é exigir aos serviços públicos que tenham estas responsabilidades decorrentes da lei. A lei foram feitas, deram competência, criaram instituições, deram competências, dizem que as instituições têm que ter pessoas qualificadas, preparadas, formadas, têm que ter um conjunto de recursos para responder àqueles eventos que estão diagnosticados, então só têm que existir e a lei tem que, obviamente, ser cumprida. O que é importante agora é ganharmos coragem política para criar instrumentos de penalização, que não existem, para quando os municípios
não puserem devidamente a funcionar aquilo que são as suas obrigações legais. E aqui as restantes competências que são descritas para o patamar municipal. E ficamos agora aqui naquilo que é a figura do coordenador. Já foi falando um bocadinho atrás, mas a jeito de reforço desta reflexão, quantos municípios é que existem coordenadores? Que formação técnica ou científica de base é que possuem quem é nomeado para estas funções? Quantos têm a formação obrigatória de coordenador municipal? É a altura de termos os melhores. É a altura de termos os melhores, os mais qualificados nestas funções. Isto não é uma função para trabalhar em horário das 9 às 6. Isto é uma função para trabalhar 24 horas por dia. Para o telefone atender 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isto é uma função de missão. Não é uma função de emprego tradicional. Porque aquilo que é exigido pela lei a quem desempenha estas funções é demasiado sério, demasiado importante para que esta função não seja valorizada conforme tem que ser. E só podemos valorizar esta função se definirmos como e quem tem que ocupar estes espaços. Colocarmos os melhores, os mais competentes, os mais bem preparados técnica e cientificamente para esta função. E os outros têm que dar lugar a estes, porque de facto não estão preparados para lá estar, se lá estiverem, nos casos em que isso obviamente se aplica. E, naturalmente, é importante que os municípios percebam que estas 4 áreas elas têm que existir. É isso que diz o artigo 9 do Decreto-Lei. A área da prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades, a área do planeamento e apoio às operações, a área da logística e das comunicações e a área da administração e informação pública. É o mínimo que a lei diz que tem que existir. Agora, existe? Quem é que não tem isto no seu município? Como é que acha que pode sensibilizar o decisor político a, obviamente, implementar aquilo que está na legislação? Bom, aqui é um organigrama, um modelo de acordo com o Decreto-Lei, como é que isto pode ser desenhado, e isto obviamente é elástico, pode ser para municípios de pequena dimensão, como para municípios de grande dimensão. Agora cada um fará a partir daqui o seu exercício mental e pode, obviamente, a partir daqui, desenhar um modelo mais pequeno ou maior, respondendo sempre àquilo que o Decreto-Lei diz que tem que ser aquilo que o Serviço Municipal. A Junta de Freguesia era importante, conforme já falei, que tivessem, obviamente, as suas unidades locais, naturalmente naqueles municípios que, obviamente, têm escala para que elas possam existir e ser uma mais-valia. Os planos, também já falei neles atrás, aqui a imagem da plataforma onde os planos são alojados, vão lá ver os vossos municípios, se está desatualizado, sensibilizem, obviamente, quem tem que sensibilizar para atualizar no plano, porque quando está tudo bem, está tudo bem. Mas se existe um problema grave no município e vamos ver que o plano depois está desatualizado, isto vai acarretar responsabilidades, inclusive criminais, decorrente daquilo que foram os danos, possam, obviamente, tirar daqui. Está bem? O Centro de Coordenação Policial Municipal está previsto na lei, já falei lá atrás, já há municípios a funcionar, é importante que todos tenham este órgão a funcionar, assim como a própria Central de Pensões de Socorro, que também já funcionei atrás, e, naturalmente, estão aqui elencados aquilo que são os desafios principais que o Decreto-Lei nos veio trazer. Foi atribuir à Comissão Municipal de Proteção Civil uma nova visão de responsabilidades, veio, obviamente, criar o Centro de Coordenação Operacional Municipal, que não existia, e passa a estar em pé de igualdade com o patamar distrital, regional, agora regional e o distrital, entretanto, há de ser substituído pelo subregional. Veio, obviamente, fazer a mudança do comandante operacional municipal para o coordenador municipal e, obviamente, veio alinhar aqui um conjunto de novas responsabilidades e atribuições. Criamos aqui duas interrogações, deixa-me ficar. Terá sido a melhor solução? Da forma como este decreto-lei foi apresentado, naquilo que tem a ver com o seu conteúdo. O patamar municipal deixou de ter comandante e passa a ter coordenação. Foi uma boa solução?
esta alteração legislativa foi positiva para o município, trouxe ganhos, vamos manter. Se não trouxe ganhos, há que repensar, obviamente, qual será a alteração a fazer na revisão do 44. Obviamente, também o desafio é que os municípios estejam alinhados com os objetivos da Estratégia Nacional de Operação Preventiva e o Presidente de Câmara passou, de facto, a ter a exclusividade para a ativação e a desativação dos planos municipais de emergência e proteção civil. E a Junta de Freguesia tem, obviamente, a possibilidade de ter as unidades locais. Foram grandes desafios que este decreto-lei veio efetivamente trazer. E outro grande desafio foi que os planos passaram a ser aprovados pelas Assembleias Municipais. Grande responsabilidade que atribuiu às Assembleias Municipais. Fazem isto como de olhos fechados, bem elucidados, caberá naturalmente cada um no seu município elucidar bem à Assembleia Municipal de que tipo de instrumento é que isto é, o que é que ele implica, quais são as responsabilidades dele, para que depois haja aqui, de facto, uma aprovação o mais consciente possível, obviamente, deste documento e mais conhecedores da importância do mesmo. O próprio Centro de Coordenação tem os recursos para fazer funcionar o seu funcionamento. A governança está sensibilizada para este desafio, ou seja, o Presidente de Câmara, a Autoridade Municipal de Proteção Civil e a própria Câmara, o próprio Executivo, em conjunto, estão sensibilizados para a aposta que tem que ser feita na proteção civil, de acordo com a estratégia da resolução, da estratégia da proteção civil preventiva. Está a ser feito este investimento, está a ser dada esta atenção. E, por fim, este desligar dos GTFs dos serviços municipais, esta medida facilitou, prejudicou, faz sentido manter o GTF fora do serviço municipal, há uns que mantêm, há outros que retiraram do serviço municipal, mas quando há uns incêndios depois como é que isto não tem que se ligar? Então, o repensar isto fora, ou estar no ambiente, nos serviços de ambiente, ou estar no serviço de proteção civil, onde é que estaria melhor colocado? Onde é que se tirava mais rentabilidade desta parceria? Enfim, é uma reflexão também que vos deixo, obviamente, ficar. A educação para o risco. Trabalhar sobre a resiliência dos cidadãos através da educação para o risco. Esta é uma das responsabilidades que resulta dos compromissos que a comunidade internacional transporta para os países, ou seja, através do quadro de Sendai para a redução do risco de catástrofes de 2015-2030, e depois, naturalmente, isto dentro do país, fazendo com que haja maior responsabilidade naquilo que tem a ver com a governança para os riscos e a capacitação das autoridades locais em investirem exatamente nesta mudança de paradigma, fazer aposta naquilo que é a diminuição dos riscos, atuar sobre os seus efeitos, sobre as suas causas, em primeiro lugar, e depois sobre os seus efeitos, e naturalmente há aqui um conjunto de estratégias que é fortalecer a governança na gestão dos riscos, no fundo é a ação política, melhorar o conhecimento sobre os riscos é planear o território, estabelecer estratégias para a redução dos riscos é planear a prevenção, melhorar a prevenção face às ocorrências dos riscos é planear a resposta e envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos, a educação para o risco. Esta é a grande estratégia da Estratégia Nacional para uma proteção civil preventiva. Já estamos todos alinhados nisto? Ou há aqui municípios que nem sequer a conhecem a existência desta estratégia nacional? Há uns que têm já bons resultados. Excelente. Há que publicitar, há que divulgar isto. Ok, e depois aqui há algumas outras questões que têm a ver com a educação para o risco. Vamos passá-las porque o tempo, obviamente, vamos necessitar de clarificar alguns pontos de vista que possam estar a colocar aí no chat. Eu não tenho a informação ainda de quantas são, mas ficam aqui um conjunto de questões relacionadas com a educação para o risco que é importante que tenham atenção. Não durmam sobre este assunto. É fundamental mudarmos, eu comecei logo no início a falar, nós temos que mudar, e mudar é a nossa cultura de segurança, é a nossa educação. E para melhorarmos a educação e a nossa cultura de segurança, temos de trabalhar na formação das crianças, na escola, dos adultos, na formação dos graus académicos por aí fora, e nos técnicos, de quem trabalha neste setor. Tem que estar sempre muito bem preparados e muito bem informados. Se não trabalharmos a cultura, segurança e educação para o risco, obviamente estamos há anos-luz de países que estão muito mais avançados
do que nós do ponto de vista daquilo que é a cidadania. Bom, ninguém, ou quase ninguém, dá importância ao dia 13 de outubro, é um grande desafio da ONU, toda a gente comemora o Dia Internacional da Proteção Civil, mas o Dia da Educação para o Risco, verdadeiramente, para reduzirmos as catástrofes, ninguém valoriza isto. Logo, há aqui tanto caminho na educação para o risco para fazer. Deem José, atenção ao dia 13 de outubro. José, não, 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 não vou apressar, mas vou-lhe dizer que, havendo aqui um conjunto de questões, pedir-lhe que terminasse assim nos próximos 2 minutos, para depois termos aqui algum espaço, senão depois as pessoas ficam muito zangadas connosco, que não Ok, tivemos e tem razão, oportunidade. e tem razão, e tem razão. Vamos passar, portanto, isto aqui tem a ver com o quadro de Sandai, portanto, ele tem um conjunto de metas que ficam aqui nos slides, para quem nunca leu isto e tem curiosidade e perceber quais são as metas deste quadro, desta estratégia, e agora vamos fechar exatamente com o desafio dos riscos com vista ao futuro. Reflexões. Ajustar a legislação aos desafios colocados pelos novos riscos. Reconverter o planeamento e o ordenamento do território, privilegiando a segurança dos mesmos e das comunidades. Qualificar os recursos humanos, técnicos e políticos, ou seja, a aposta na especialização e conhecimento face aos riscos. Um pacto de regime para a educação para o risco, tornar a educação para o risco uma das bases de formação obrigatória de cidadania de futuro. A segurança humana como uma aposta de desenvolvimento partilhado e sustentado em políticas de salvaguarda da vida humana e do ambiente. Estas são as reflexões que eu deixo ficar para todos. E a responsabilização partilhada entre o bem privado e o bem público. A lei de base diz que todos têm responsabilidade. Portanto, esta responsabilidade tem que ser mais bem partilhada entre uns e outros. E aqui fica aqui um gráfico final que nos leva ao nosso ponto de chegada. Vimos o nosso ponto de partida, que são os desafios atuais, implicam responsabilidades partilhadas, integradas e hierarquizadas de forma mais consolidadas. Isto resume-se a chegarmos aqui, com todas as áreas de trabalho, com todas as áreas que implica conhecimento, que implica formação, que implica treino, para depois, perante os acidentes graves, perante os catástrofes, perante as emergências, perante as situações de crise ou situações de guerra, e aqui entra o planeamento civil de emergência, a proteção civil possa dar resposta a tudo isto. Portanto, temos aqui muito caminho pela frente para fazer. Obrigado pela vossa atenção. Mais à frente, se houver outras questões para além do dia 2 que eles queiram fazer chegar, terei todo o gosto em vos responder e provocarmos outras reflexões que, obviamente, possam querer acrescentar a este desafio de pôr-nos todos a pensar. Aqui foi um desafio de pôr-nos todos a pensar sobre isto. O que é que temos que fazer para responder a todas estas fragilidades? O que é que temos que responder para estarmos mais bem preparados para? É este o grande propósito que me moveu nestas 2 horas quase de apresentação. Marisa, da minha parte, eu vou tirar a partilha e passo a bola para este lado. E vou beber água para umedecer a garganta. Sim, entretanto faça aí uma prevenção de crise, não é? José, muito obrigada pela forma. Eu não queria dizer tão inteligente, mas tenho mesmo que lhe deixar esta palavra, porque o José adotou um método que todos nós conhecemos por maiêutica socrática, não é? Ao invés de nos dar soluções, colocou as questões certas, no sentido de que a audiência explorasse estas ideias e pudesse descobrir a sua verdade. Levou-nos a examinar as nossas crenças, aquilo que se passa dentro das nossas casas, dentro dos nossos municípios, e é esta luz que vai trazer, de alguma forma, aquilo que propôs no início, que é que se compreenda de uma forma mais aprofundada o papel de cada um e aquilo que efetivamente tem que ser feito no sentido de utilizar estes serviços como um serviço de missão, com propósito. Não é um emprego, como diz, não é só o coordenador. Os serviços de proteção civil têm uma missão, têm um propósito e é muito importante que quem nos assiste, e efetivamente nós temos aqui muitos municípios e temos aqui muitas pessoas em diferentes divisões,
que possam ter tido neste espaço este momento de reflexão. Qual é o nosso papel? O que é que nós vamos fazer em sede da Assembleia Municipal? Que responsabilidades é que temos aqui? De que forma é que podemos ou não prevenir? E lá está, o que fazer quando as situações se repetem tantas e tantas vezes que nós agora até, e deixem-me deixar a provocação, é inacreditável. Tínhamos a época balnear, agora temos a época dos incêndios e devemos isto, criamos aqui uma estrutura pensada, ou passamos a ter a época da derrocada, a época da cheia, já temos, a das cheias também já temos, e vamos deixando de passar. Portanto, José, veio, o José, com as suas questões e não respostas, veio aqui abalar um bocadinho as consciências e acho que era isso mesmo que se pretendia. Exatamente, é isso que pretendia. Sem fora da caixa, provocar. Não provocou, e peço-vos aqui a quem aqui está, se provocou, não, e neste momento o que é que vocês levam daqui? Também deixo-vos esta questão, enquanto lhe lanço a si, também aqui há algumas questões que foram surgindo, e que vou tentar agora passar-lhe neste espaço de 10 minutinhos. Ora bem, o Ângelo Lopes foi a primeira pessoa que nos colocou aqui entre uma pergunta e uma reflexão. Ele dizia que a necessidade de definir corpos técnicos, ou melhor, devia haver a necessidade de definir corpos de técnicos no patamar municipal a um nível mínimo. Os serviços municipais, na sua maioria, não têm recursos humanos e esta devia ser uma dimensão obrigatória. Esta é uma reflexão dele, bem como também a ideia de que era importante que existisse uma única central para gerir a informação entre corpos de bombeiros e serviços municipais de proteção civil. Quero deixar aqui uma reflexão, um apontamento em relação àquilo que o Ângelo Lopes trouxe. Sim, portanto, por um lado, a exiguidade de recursos. Sim. Obrigado ao Ângelo pela questão. Naturalmente, conforme eu referi, eu estou de acordo com ele, de facto, eu conheço bem a realidade do país, de uma forma transversal, e passei por essa responsabilidade no município e depois mais tarde nos corpos de bombeiros, portanto conheço muito bem a realidade do sistema de proteção civil, portanto, e essas dificuldades todas. De facto não há recursos, os serviços municipais ainda não estão capacitados com técnicos insuficientes. Devia de haver no mínimo o cumprimento da lei, do Decreto-Lei 44, em que diz que as áreas mínimas que têm que existir para funcionar são aquelas 4 que eu estive a referir há bocadinho. Ora, se existem 4 áreas mínimas, eu tenho que ter um técnico, 2, 3 ou 4 técnicos que me cubram aquelas 4 áreas mínimas, um técnico superior. Obviamente, se eu quero fazer cartografia de risco, eu tenho que ter alguém que tenha qualificações técnicas para fazer cartografia de risco. Se eu quero fazer, digamos, gestão de operações, eu tenho que ter alguém qualificado para isso, e assim, e educação para o risco, por aí fora. E depois, obviamente, que não há nenhum técnico superior que trabalhe sozinho, quer dizer, eu sei que há municípios lá um técnico superior não faz tudo. Fecha a porta, apaga a luz, faz de motorista, enfim, faz tudo. E tem que tirar o chapéu a essa gente que se dispõe a fazer isso. Isso é, de facto, fazer uma missão. Porque outros não estariam para isso. A minha função não é essa, não me pagam para isso. E, de facto, nós temos, infelizmente, tantos municípios que vivem ou sobrevivem com um único elemento a fazer tudo. Nem sequer tem coordenador municipal. O técnico faz o coordenador municipal e faz o técnico. E faz técnico, faz assistente, enfim, faz tudo. De facto, todos os municípios deviam ter... Tenho um técnico que me faz 2 áreas, porreira, então eu com 2 técnicos cubro 4 áreas, tenho 2 técnicos. E depois eu preciso ter gente, assistentes técnicos, assistentes operacionais, porque se eu tenho que garantir no terreno a resposta às operações, então como é que eu vou fazer? Bom, vou ter que ter um administrativo, obviamente, tenho que tratar da parte administrativa, que o serviço produz, expediente e registros, há tanto trabalho para fazer. Mas depois tem que ter a gente que sai, quando cai uma chamada, daquele um problema, tem que fazer sair alguém para ir ver o que é que passa, fazer o levantamento, uma equipa de reconhecimento, uma equipa de primeira intervenção, pronto, nada. Então, se não existem estes recursos, como é que a Proteção Municipal pode exercer as suas competências legais, as suas obrigações legais? De facto, o Ângelo tem, obviamente, toda a razão, devia de existir esses recursos, esse serviço devia estar capacitado e organizado pelo figurino e devia ter recursos humanos o melhor qualificados possível para essa função. E não há desculpa, porque existe hoje, felizmente, muita gente com formação técnico-profissional na área da proteção civil, além da formação académica já superior, já de um conjunto significativo de pessoas,
que efetivamente estão à procura de emprego, que já estão, quer dizer, formaram-se numa área vital, uma área vital para a sociedade, e formaram-se a custas próprias. Formaram-se a custas próprias. Querem investir na sua formação, no seu ego profissional, e depois o sistema não os recebe para preencher obrigações legais que o próprio sistema tem para fazer funcionar. Isto nos patamares municipais. De facto, há aqui um caminho grande para fazer. Um estímulo ao Ângelo, obviamente que não desista. Nós não podemos desistir destas coisas, temos que acreditar que o ano seguinte, o amanhã, há de trazer mais um bocadinho de melhoria. Não vem com a velocidade que nós queremos, mas há de melhorar. Há de melhorar. Não é resolução, mas lá está, todas as maratonas começam com o primeiro passo. Este Exatamente. também é um dos passos dessa maratona. O João Marques diz o seguinte: não sendo o Serviço Municipal de Proteção Civil sequer um agente de proteção civil, tem competências operacionais, sendo o coordenador o responsável pelo funcionamento do Serviço Municipal de Proteção Civil e pelo CMP, é responsável também pelo Centro de Coordenação Operacional Municipal. É legal e eticamente correto este ser comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários em simultâneo, face ao que é a composição das comissões que este tem à sua responsabilidade? E acrescenta também: pode o Centro de Coordenação Operacional Municipal funcionar sem coordenador municipal de proteção civil? Mais uma vez, a questão dos recursos humanos e da função e de quem exerce e dos serviços que podem funcionar sem esta figura do coordenador. Zé, Bom, assim muito rapidamente, a ver se eu ainda lhe consigo lançar mais uma. Legalmente, infelizmente pode. De acordo com a minha análise, obviamente. Eticamente não faz absolutamente sentido nenhum. Mas se quisermos até ser um bocadinho frios, legalmente se calhar até nem pode. E estou aqui, para a ideia que estou a contradizer-me a mim mesmo. Porquê? Porque se eu sou comandante, se eu sou o coordenador municipal e tenho que presidir ao órgão de coordenação municipal, e sou ao mesmo tempo comandante do Corpo de Bombeiros, eu tenho que ter a sorte de ter uma cadeira que me consiga sentar 2 vezes. Porque eu estou a desempenhar 2 funções. E depois tenho que perguntar a mim mesmo se posso fazer aquilo, ou se estou disponível para aquilo. Quer dizer, isto é um quadro caricato. Há várias situações dessas. Obviamente, no país, eu conheço uma série de casos. Não concordo absolutamente nada com isso. Acho que o Comando do Corpo de Bombeiros é o Comando do Corpo de Bombeiros e tem grandes responsabilidades e uma grande missão para desempenhar. E o coordenador tem outra grande responsabilidade, outra grande missão. Portanto, não devia, efetivamente, fazer essa acumulação de funções. Do ponto de vista ético, acho que está mal, porque eu não posso estar em 2 lados ao mesmo tempo e não posso ter do meu lado direito uma roupa de comandante de bombeiros e do meu lado esquerdo uma roupa do coordenador municipal. Quer dizer, era no mínimo, enfim, um fato de carnaval, se eu conseguisse conciliar essas 2 cores de roupas para poder exercer as 2 funções ao mesmo tempo. Não concordo absolutamente nada com isso. Sou radicalmente contra esse pressuposto. Lamentavelmente essas situações existem, não devia de existir. Eu percebo a lógica, às vezes economicista, para essas situações, mas são situações que eu não me revejo, obviamente, nisso, e eu acho que não há nenhum ganho objetivo para a função do coordenador, muito menos para a função do Corpo de Bombeiros, fazer essa acumulação. Fica respondido também ao Ricardo Fernandes, que fazia exatamente a mesma questão. Portanto, expressa aqui a necessidade das 2 figuras serem percebidas de forma distinta e assumidas por 2 pessoas independentes e não coabitarem na mesma. Ora, temos também aqui uma última questão do João Marques. A lei impôs a retirada do GTF dos Serviços Municipais de Proteção Civil? Há aqui muitos acrónimos que estão a ser utilizados. Provavelmente estamos a falar aqui dos gabinetes técnicos GTF. Se o João Marques nos quiser aqui. O GTF é o Gabinete Técnico-Florestal, sim. Mas o que o João queria falar era outra coisa, não é? A questão do João, e vamos ter que encerrar com ela, a lei impôs a retirada do Gabinete Técnico Florestal dos Serviços Municipais de Proteção Civil? Bom, aliás, eu abordo essa questão no draft slide, a saída do GTF dos serviços municipais. Há municípios que têm o GTF ainda no serviço municipal, do meu ponto de vista bem, do ponto de vista prático, do ponto de vista operacional bem, e há outros que têm nos serviços de ambiente.
pá, não concordo. Do meu ponto de vista, acho que o sistema de proteção civil não ganha nada com a saída do GTF do Serviço Municipal. O GTF devia integrar o Serviço Municipal de Proteção Civil, porque assim é que efetivamente está correto. A questão dos incêndios florestais é um dos riscos do sistema de proteção civil, é um dos riscos mais falado ao longo do ano, enfim, por aquilo que todos nós conhecemos, do senso comum, em que o coordenador e o Serviço Municipal têm que dar resposta todos os dias nos meses de verão, e depois tem ali um técnico, um gabinete técnico, que saiu da sua alçada e está ao lado que ele tem que ir chamando cada vez que precisa. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que esta estratégia, esta visão, não acrescentou uma mais-valia. Acho pelo contrário, e quem está a ver em funções nos municípios sabe que, de facto, isto é verdade. O coordenador tem muito mais valia para a sua atitude operacional, para a sua resposta operacional, se tiver o gabinete do técnico sobre a sua alçada, integrado no Serviço Municipal, do que fora dele. Então, acho que foi uma estratégia errada. José, e agora deixo-lhe uma última questão, nós já estamos mesmo a ultrapassar o tempo e juntando aqui um bocadinho aquilo que é o seu papel e é também o nosso papel e a questão da formação. Como wrap-up para isto, de que forma é que a formação especializada destes profissionais da proteção civil pode vir a contribuir, pode e contribui com certeza, para fortalecer as melhores práticas de cooperação entre as autoridades locais e as comunidades em situações de emergência? De que forma é que a formação pode ser aqui A formação nesta área, como em outras áreas, obviamente, é determinante para tudo. Reparem, até do ponto de vista da linguagem. A proteção civil é uma área que tem uma linguagem técnica muito, muito, muito específica. E há pouco falou nos acrónimos, é só acrónimos, é a verdade. É uma área com uma linguagem técnica muito específica. Por exemplo, no teatro de operações, eu vivenciei na primeira pessoa várias situações dessas, em postos de comando, vinham os agentes de proteção civil, portanto, os processos de ligação das várias entidades, e muitas das vezes a nossa linguagem técnica percebíamos pela sua expressão do rosto que não estavam a captar parte da mensagem. Porquê? Porque eles também não têm informação específica sobre o sistema de proteção civil para depois poder chegar cá e poder compreender a mensagem, poder compreender a linguagem e muitas vezes até compreender algumas atitudes. Portanto, se para quem vem de fora, obviamente é importante, aliás, eu sou autor de um artigo científico com mais alguns colegas da faculdade, que está para sair, para ser publicado, que aborda exatamente esta questão da educação e da formação, especificamente até dos agentes de proteção civil, muito mais se coloca naqueles que são atores do próprio sistema, são operacionais do sistema. Quer dizer, ninguém consegue fazer a sua profissão se não estiver tecnicamente preparada para exercer. Por exemplo, se eu tenho um homem que sai do Serviço Municipal com uma missão de reconhecer uma informação que chegou sobre um hipotético acidente, incidente, em algum lado, não pode ser um administrativo, não pode ser um assistente operacional de uma área qualquer que vai no carro e vai chegar lá, olha para aquilo, o que é que ele está a ver? O que é que ele consegue interpretar sobre aquilo que está a ver? Que tipo de informação ele vai transmitir a um rádio, se souber trabalhar com um rádio de comunicações, que é um meio que implica conhecimentos técnicos. Uma visão sobre o problema. Ele consegue identificar o problema, consegue medi-lo numa escala que seja compreendida para quem ele tem que passar a informação, tem que fazer as anotações. Ele consegue fazer as anotações que nós pretendemos para aquela situação específica, que tem que ter de acordo com alguns critérios técnicos. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto de coisas que alguém ainda não percebeu, que o exercício desta atividade implica uma profissão com um respeito total por quem a está a exercer. E se eu sou chamado a exercer essa profissão, essa atividade dentro do sistema municipal, e não tenho formação, a primeira coisa a fazer é pôr-me a fazer um processo de formação para eu estar qualificado para desempenhar o meu papel. Se tem que ser trabalhar na área da logística, eu tenho que saber o que é a logística, tenho que saber como é que é contabilizar a logística, tenho que saber como é que é apurar os custos de uma operação, tenho que saber qual é a quantidade de um determinado produto que tenho que fornecer num determinado espaço horário para uma determinada operação. Quer dizer, se eu não tenho informação para isso, como é que eu vou desenvolver essa atividade? Se tenho que planear uma ação de formação e sensibilização para a população, para as escolas, para os adultos, para as unidades de cenas, enfim, seja para quem for, quer dizer, não tenho nenhuma informação sobre isto, então o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer?
Vou fotocopiar uns impressos que já existem no site da autoridade e vou levá-los e distribuí-los. Isso não é fazer informação para, isso não é fazer educação para o risco, não é fazer ações de informação e informação. Nada disso. Eu tenho que ter as ferramentas mínimas para poder desenvolver a tarefa que estou a fazer e fazer apoio às operações no de operações. Mas eu conheço as regras de segurança nos teatros de operações, particularmente nos incêndios florestais. Eu sei como é que é de fazer a abordagem ao teatro de operações. Conheço a simbologia que é utilizada para saber interpretar aquilo que estou a ver e que estou a ler. Quer dizer, é impensável termos gente a trabalhar no sistema que não tenha o mínimo de formação. E a legislação? A área da proteção civil é uma área que tem imensa legislação estruturante e de referência e complementar para o dia-a-dia das responsabilidades que todos nós temos. E nós conhecemos a legislação. Mais do que conhecer a essência dela, é conhecer o seu conteúdo e compreender o seu conteúdo. O que é que ela quer dizer? Que eu tenho tido experiências, enfim, alunos que vêm do sistema, e quando falamos e começamos a falar no Decreto-Lei 44, no Decreto-Lei 45, no CIOPS, no Lei de Base, mais isto, aquilo, aquilo outro, e eles fazem uma cara de espanto, ouviram falar, mas nunca leram, nunca a conheceram. Mas são agentes do sistema. Então, não conhecem a legislação. No dia-a-dia, não nos fazem parar para estudar a legislação, para compreender quais são as nossas obrigações, quais são os nossos direitos. Isto é impensável. Não há sistema de proteção civil que funcione só com recursos técnicos mais sofisticados que existem. Os seus recursos humanos têm que estar preparados para a responsabilidade que o sistema implica que eles tenham. E só assim é que isto tem que funcionar e deve funcionar para de facto, sermos um sistema credível, obviamente. E nós temos um bom sistema de proteção civil. Atenção, comparativamente com o modelo com os países da Europa, nós temos um excelente modelo de proteção civil. Agora, nunca estamos bem com aquilo que temos, porque queremos melhorar e sabemos que há fragilidades e elas têm que, obviamente, ser alteradas para situações consolidadas. Agora, a proteção civil é uma área que todos os dias traz desafios. E se nós vemos há 10 anos a esta parte, os novos riscos ligados ao clima, ou os riscos agravados ligados ao clima, têm-nos trazido desafios, mesmo a quem está no ensino, desafios constantes de aprendizagem. Nós não podemos dizer, eu já fui formado há 10 anos atrás, tudo que eu sei hoje serve, não serve. Nós temos que estar a fazer upgrades constantes, porque estes desafios trazem novas novidades, novas abordagens, novos problemas, novas soluções técnicas, novas soluções científicas, e nós estamos a estar constantemente a analisar e a aprofundar e a refletir sobre isto. Por isso é que eu gosto de provocar e lançar essas provocações, porque eu já tenho o pensamento feito, ok, não, isso era assim, agora não é certamente, e amanhã será ainda já diferente. A formação é estruturante para tudo. José, então, não é muito usual nós permitirmos que isto ultrapasse o tempo. Eu aqui vou explicar à nossa audiência que não desalinhou consigo, mantemos aqui as mesmas pessoas desde que foi ultrapassado o tempo. E eu creio que justifico este ultrapassar de tempo com o sentir que há poucos espaços, atualmente, ainda há poucos espaços, onde estas questões sejam refletidas fora do corpo técnico dos bombeiros, da proteção civil, da polícia municipal, do exército, ou seja, a esses já lhes cabe muito tempo de reflexão. Hoje, aproveitando este palco, que é um palco para uma audiência mais alargada, eu acho que fez muito sentido, e esta sua última intervenção tão cheia de uma emoção que tem que ver, lá está, um homem com propósito, só um homem com propósito, e o seu propósito é muito este. É mesmo o propósito da proteção civil e a proteção às populações. Só mesmo uma pessoa com este propósito é que o faz com este nível de envolvimento. E eu quero aproveitar este palco, quero mesmo aproveitar este palco. Até porque nós, em curso, encontra o José Alves na formação e envolve-o para um projeto de formação de profissionais dos serviços de proteção civil de um determinado município e fê-lo de uma forma tão elevada e reunindo-se dos melhores também, porque ele também delega, lá está. Quem está no comando sabe sempre ir buscar os melhores para poder delegar. E fez muito sentido a formação, e por isso fez-nos muito sentido para o ano de 2024 integrarmos no nosso plano de formação aberto, não era típico, aberto e aqui no online, integrarmos ações ligadas à proteção civil, que dessem precisamente resposta a isto. É uma formação que começa na sua base. Lá está, eu quando falo dos acrónimos parece uma coisa muito simples. No teatro de operações é fundamental que aquilo que eu estou a pedir seja entendido por quem me está a ouvir. E, portanto, obrigada a todos por terem estado aqui.
Eu peço-vos mesmo que visitem a nossa oferta ou outras ofertas, mas desde que o tema vos seja importante e percebam porque é que ele é importante. No final das contas, quando tudo corre bem, é como diz o José, quando tudo corre bem podemos ter a mesma pessoa a desempenhar 20 funções, mas quando nos falta a ideia de que podemos ter futuro, a ideia de que a nossa vida pode estar em perigo e que a vida dos nossos pode estar em perigo, aí gostávamos de ter pensado nisto antes. Portanto, a lógica deve ser mesmo de prevenção. Na prevenção nós podemos atuar e este é o momento de atuarmos. José, mesmo muito, muito obrigada pela... Eu estive aqui agarrada na audiência e eu disse um bocadinho zangada consigo por estarmos a ultrapassar o tempo, mas eu acho que este é um tempo que faz muito sentido e é também um tempo que em curso quer entregar como propósito. É também uma missão para nós, não é formar as pessoas porque sim, é formar as pessoas porque precisamos de todas, com saúde e bem. Aliás, e agrada-me particularmente a ver aí muita gente dos municípios. Não sei se haverá aí algum político. Pois era, eu tinha dito que ia desafiar. Essa é uma curiosidade muito particular, porque é um público-alvo para mim muito interessante. Agora, para o meu doutoramento, do Distrito do Porto, obviamente, sobre esses que eu vou agir, mas fico sempre muito, muito agradado quando vejo algum político, ou de Câmara, vereador, ligado a esta área, que venha a estes espaços ouvir. Eu fico muito, muito agradado, porque é fundamental trazê-los a estes espaços de debate, de compreensão, de reflexão, para perceberem a dimensão do trabalho e da missão, fundamentalmente a missão que têm pela frente. E deixo-vos este desafio também, porque eu tinha dito isto ao José, no âmbito do seu doutoramento, ele vai ter que falar com vários presidentes de Câmara, até no sentido de compreender ele próprio a visão de dentro, não é? De dentro do município para fora, para poder a partir daí fazer um corpo de conhecimentos, e é esse corpo de conhecimentos que nos pode ajudar a todos. Portanto, aos diferentes municípios que aqui se encontram, mais a norte, estes terão que ser mais a norte, deixando-nos aqui o rap que abram as portas, porque isto é o serviço de todos. José, mais uma vez, muito obrigada pela sua eloquência e pela mensagem que nos trouxe e, sobretudo, pela forma como transmite, como deixa às gerações futuras aquilo que é a necessidade de nos mantermos alerta para podermos estar mesmo ao serviço de todos. Obrigada, José. Obrigado a todos. E há uma coisa que precisem para provocar consciências, nós estamos cá. É isso mesmo. Voltaremos a ver-nos ainda este ano, como sabem, portanto nós vamos manter aqui a nossa iniciativa dos webinars. Quem sabe voltemos ao tema da proteção civil, mas contamos convosco, queremos ver-vos novamente nesta casa e nas nossas pequeninas casas, que são as pequeninas casas da formação. E isto é uma comunidade de práticas, é aqui que se partilha, é aqui que se aprende, é aqui que se constrói conhecimento. Portanto, precisamos todos. Nós entregamos, recebemos, construímos a partir daí. Portanto, venha aí o plano 2024 e espero mesmo voltar a ver-vos aqui numa salinha mais pequenina. José, uma boa continuação e obrigada por estar aqui. Um abraço para todos. Um abraço para ti também.